Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E é o seguinte, tem muita gente que acha que esse tipo de multímetro aqui já é um multímetro obsoleto e não serve mais para se utilizar na bancada. E eu quero te provar que você está errado, que você que pensa isso, tem muita coisa que esse multímetro aqui faz que o multímetro digital não faz. Então, vale a pena você conferir esse vídeo, que tem uma dica muito bacana sobre como utilizar essa ferramenta e como ela pode te ajudar na hora da manutenção das placas eletrônicas. Sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. Já estamos aqui na bancada e eu quero mostrar para você por que esse instrumento ainda é muito útil nos dias de hoje. Porque tem coisas que esse multímetro aqui não consegue ser capaz de medir, não consegue alcançar, mas esse daqui sim. Eu vou me resumir nesse vídeo apenas a um teste, que é um teste de semicondutor. Mas esse multímetro analógico, ele é capaz de fazer alguns outros testes que a gente pode até deixar para outros vídeos, como capacitores, transistores. É possível você testar com esse multímetro aqui e você consegue pegar defeitos que esse cara aqui não consegue, que esse multímetro digital não consegue. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar os dois. Vamos falar de teste de semicondutor, como por exemplo diodo, transistor. Esse teste, os dois multímetros, eles fazem o quê? Eles aplicam uma tensão nesses componentes, nas pontas de prova, e ao mesmo tempo ele vai monitorar a corrente elétrica, né? E os dois multímetros, eles têm tensões diferentes, dependendo da escala que você está utilizando. Por exemplo, se a gente for verificar o nosso multímetro digital na escala de semicondutor, e a gente for, por exemplo, medir a tensão que ele libera ali, vamos botar aqui, por exemplo, 10 volts DC, tá? Vou tirar a ponta de prova aqui para facilitar. E eu vou te mostrar aqui, ó, que eu tenho uma tensão de aproximadamente 3 volts DC. Então essa é a tensão que o multímetro digital ele aplica na hora de fazer o teste de semicondutor, ok? Isso daqui também o multímetro analógico faz. Vamos fazer agora o teste considerando o multímetro analógico. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui as pontas de prova para facilitar. Então agora aqui a gente vai ver que o multímetro analógico, na escala de vezes 1, ele também, vamos botar aqui o multímetro digital na escala de tensão, DC, e você vai ver aqui que ele também aplica uma tensão de aproximadamente 3 volts. Porém, o multímetro analógico, em escalas maiores, se a gente observar, a gente vai ver que ele tem uma tensão muito mais alta. Então, olha só que interessante. Então, em que isso vai ser bom? Isso vai ser muito bom para a gente testar a polarização reversa dos semicondutores, como principalmente diodos, porque agora você vai aplicar uma tensão mais alta e com isso, se tiver uma fuga, você consegue pegar com o multímetro analógico. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então eu tenho aqui, por exemplo, nessa minha protoboard aqui, tem alguns componentes, como principalmente aqui um diodo, tá? Tá aqui. Deixa eu regular aqui o multímetro e vamos lá. No multímetro analógico, se você observar, na polarização direta, né, que é a preta, ponta de prova preta no anodo e a vermelha no catodo, a gente vai ver que ele conduz. E na reversa, ele não pode conduzir, ok? E aqui, quando eu utilizo na escala de vezes 10K, eu aplico uma tensão muito mais alta do que o multímetro digital pode aplicar, e até mesmo muito mais alta do que as escalas de vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K aplica, que é de 3 volts. Isso faz com que eu consiga testar a junção muito melhor, né, do que com uma tensão
mais baixa. Isso é capaz de encontrar fugas muito pequenas. Com esse multímetro analógico você consegue fazer isso. E sem contar também que você consegue fazer todos os outros testes, assim como você faz no multímetro digital, que é de verificar a queda de tensão aqui no nosso diodo, por exemplo. Vou polarizar diretamente esse diodo e a gente pode verificar que aqui nessa escala LV, Low Voltage, é a escala de queda de tensão que eu tenho em cima do componente. No caso, como você pode ver ali, aproximadamente 0,8, ou seja, 800 mA. É a queda de tensão que eu tenho aqui em cima desse componente. E aqui o nosso multímetro analógico, ele também consegue limitar a corrente elétrica. Você vê aqui, em vezes 1 eu limito em 150 mA, em vezes 10 em 15. Então eu tenho uma corrente constante que eu posso escolher qual das duas escalas eu posso utilizar. Posso, por exemplo, fazer na escala de vezes 10. Novamente, você sabe que no multímetro analógico você precisa regular a ponteira sempre que você muda a escala. E você consegue também fazer esse mesmo teste que eu acabei de fazer. E você consegue ver que quando eu limito a corrente, no caso agora eu limitei a 15 mA, a gente tem também aqui uma pequena oscilação na queda de tensão em cima aí do diodo, ok? Então esse teste vai ser muito bom, muito útil para você testar fugas em diodo, e também é capaz de você fazer esse teste em transistores, tá? Também dá para fazer em transistores, tanto do tipo NPN quanto PNP. Você consegue colocar aqui na escala de vezes 10, tá? Você consegue colocar na escala de vezes 10 e verificar se existe alguma fuga entre coletor e emissor, tá? É normal, como você viu aqui, ele dá uma leve deflexionada. Esse daqui é um transistor BC557, é um NPN, tá? É um PNP, perdão. É um PNP. Esse aqui é um NPN, que é um BC547. Também a gente consegue fazer o teste de corrente, de polarização reversa aqui. Você consegue saber se existem fugas nesses componentes utilizando aí o multímetro analógico, ok? Então é muito útil você fazer a utilização desse instrumento na sua bancada para você fazer aí os testes de componentes, ok? Então esse multímetro aqui, o digital, ele é muito bom, mas o analógico também tem as suas particularidades e não faz com que ele saia da bancada. Ele tem que estar na bancada junto com o digital para que você consiga pegar todos os defeitos que os componentes podem apresentar. Esse é apenas um dos testes que dá para você fazer com um multímetro analógico. Se você quer ver mais testes com multímetro analógico, coloca aqui no comentário, beleza? E se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar aquele like. Se você que é novo por aqui, se inscreve para não perder os conteúdos que a gente vai postar aqui, beleza? Então, desejo a todos um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!